Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Essa terça-feira, dia 16 de junho, dia importante. Nós tivemos hoje a notícia de que, pela primeira vez nesse período todo de pandemia, os números de falecimentos aqui em São Paulo contra a Covid na semana que passou foram menores do que na semana anterior, um pouquinho menor, mas nos dá uma esperança. E hoje, em mais um encontro entre amigos, com três queridos amigos, pessoas que têm profunda admiração como profissionais e como pessoas, e hoje falando sobre as questões ligadas ao direito empresarial, direito comercial, direito econômico, na pandemia. Querido desembargador Pereira Calças, ex-corregedor, ex-presidente do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, obrigado por ter aceito esse convite, presidente. Está conosco? Querido Rodrigo, amigo, é um grande advogado e que também, inclusive, me ajudou na montagem desse evento. Obrigado, Rodrigo. E a mesma coisa em relação a outro querido amigo, o professor Fábio Lua Coelho. O professor Fábio também, que nos dá a honra de participar dessa conversa de hoje. Um abraço, obrigado, Fábio. É uma conversa formal, estamos aqui falando um pouco sobre o momento atual. Começo pelo presidente. Presidente, esse momento, do ponto de vista das empresas, no que diz respeito a essa crise que nós estamos vendo hoje, sanitária, mas que teve impacto nos negócios como um todo. O Tribunal de Justiça certamente receberá um grande número de demandas. É inevitável isso. Eu lembro, presidente, uma preocupação que eu tenho. Nós tivemos paralisação das atividades em momentos anteriores, por conta de greves, por exemplo, para citar o exemplo das greves, que suspenderam a tramitação dos processos. Quando houve a retomada, nós tínhamos a dificuldade dos magistrados de enfrentar os processos da sua rotina e mais aqueles processos que ficaram parados nesse período. Isso não aconteceu dessa vez, porque, pelo menos os processos eletrônicos, eles tiveram andamento, salvo as audiências. Mas as audiências vão ter que ser redesignadas depois, as audiências presenciais vão ter que ser redesignadas. Como é que o tribunal está vendo essa retomada das atividades no que diz respeito à presença física de todos nas audiências? Como se dará isso depois de passar do momento da pandemia? A estrutura que o judiciário vai ter que ter para enfrentar essa demanda nova que vai surgir por conta da pandemia, das relações que foram atingidas, mas essas audiências tiveram que ser suspensas por conta da pandemia e que vão ter que ser realizadas daqui para frente, a hora que a pandemia acabar. Bom, Marcos, vamos, como você disse, fazer uma coisa bem informal. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que você me fez e dizer da alegria de poder, mais uma vez, durante todo esse episódio que estamos passando, de reencontrar dois grandes amigos que são o sempre queridíssimo Fábio Lua Coelho e Rodrigo Monteiro de Castro. São amigos de longa data, de décadas, e que juntos temos trabalhado tanto na área acadêmica como na área jurídica propriamente dita. Portanto, esse encontro matinal, feito de forma informal, como você organizou com a ajuda do Rodrigo, nos traz uma alegria imensa para podermos trocar ideias sobre essa experiência nova que estamos passando, já que essa pandemia realmente ela traz problemas de uma magnitude de tal ordem que nunca imaginamos que um dia por ela passaríamos. Nós já tivemos, como você, no início do programa, ressaltou, problemas de ordem imensa na época do processo papelizado. Não é? Tivemos greves, teve, de certa feita, uma greve, e mesmo o Rodrigo, sendo mais jovem,
né? Sendo o nosso Benjamin, ele se lembra, uma greve de 90 dias em que ficamos totalmente paralisados aqui no estado de São Paulo. E que, obviamente, as consequências, o Fábio se lembra bem disso, foram terríveis. Um retorno e o refazimento, né, de processos totalmente paralisados e as audiências e as agendas tendo que ser retomadas e feitas e refeitas. O refazer não é um verbo bem adequado aí, mas é no sentido de, não é, o encavalamento do agendamento, e que causou aí um atraso que levou anos mesmo para ser recolocado em dia de uma atividade que sempre foi marchetada como sendo morosa, né, Fábio? Demorada, como a justiça sempre foi adjetivada. Agora, nós recebemos essa pandemia que está causando problemas na nossa área, nós estamos falando na nossa área, vou falar mais do judiciário e deixar para o Rodrigo e o Fábio falarem da área empresarial, que eles, como advogados, enfrentam mais. Eu recebi, tão logo deixei a presidência do tribunal, retornei imediatamente para a atividade jurisdicional, como todos vocês sabem, e assumi imediatamente a presidência da nossa, e vocês todos participaram muito, e aqui o abraço de sempre, né, da criação das varas especializadas, que fizemos 15 anos agora, né, Fábio? No dia 9 de junho de 2015, né? Todo mundo trabalhou, Fábio escrevendo carta, Rodrigo, né, pela a sua associação, o Marcos da Costa pela OAB, né, Renato Mange, né, a ASP, isso tem que ser sempre ressaltado. Me desculpe essa saída, porque já há um movimento, viu, Fábio, para se extinguir novamente as câmaras especializadas, né, dizendo que tem que ser tudo para todos. Por incrível que pareça, eu tive uma reunião essa semana dizendo que não se justifica esta especialização. Vocês podem entender que não, mas eu tive uma reunião semana passada com o presidente do tribunal, com o presidente da seção de direito privado, né, e com os 9 componentes das duas câmaras, em que o presidente da seção de direito privado, eu sentado aqui nesta cadeira, falou: olha, há quem entenda que os números não justificam a manutenção dessa especialização. Disse isso ontem, no início do Congresso, do qual participaram todos os componentes da primeira, então, Câmara Especializada. Me desculpe, viu, aproveitar, Marcos da Costa, esse momento, mas o apoio que você deu na época pela OAB, né, a ASP, né, o movimento da democracia, né, que era presidido pelo Rodrigo, viu, Rodrigo, que você se empenhou de espada em punho. E eu tenho que falar porque começou tudo de novo, viu, Fábio? Começou tudo de novo, calculando exatamente no meio da pandemia, em que nós tivemos, segundo o Valor, o jornal Valor publicou na sexta-feira, não na passada, na retrasada, na primeira página, que a pandemia aumentou 68,7% o número de falências de IRJs, no mês de maio. E é exatamente... Quantos por cento, presidente? Quase 70%. Quase 70%. 70% de distribuições. E eu recebi ontem uma estatística que nós recebemos em mês de junho, e é isso que o Marco da Costa me perguntou, não é? Nós recebemos, nesses 15 de junho, Fábio, já o que recebemos em maio.
nos 15 dias de junho, recebemos em agravos e apelações o mesmo número dos 30 dias de maio. Então, pergunta, eu fiz o alerta, só lancei, depois vocês com certeza vão falar, para que vocês se manifestem sobre isso. Né? E o Marcos da Costa era o presidente, e comandou isso aí também. Né? E a USP e a PUC foram as que ajudaram a instalação dessa especialização, eu tenho que dizer isso sempre, o IASP, a ASP, a Associação da Democracia, né? As 4 grandes instituições, e a OAB como instituição, né? Que representa os advogados, e já há um movimento dizendo os números não justificam as câmaras. Hoje nós temos, só para lembrar, antes de iniciar, nós temos as 3 câmaras, as 3 varas de falência, Fábio, as 3 varas de falência, as 2 empresariais, e no dia 18 de dezembro, antes de eu sair, instalamos as 2 regionais. Não é? E temos as 2 empresariais, que o Fábio se lembra, não é? Inclusive, do artigo publicado. Então, eu passo a palavra, mas digo, se não fossem os processos eletrônicos, e hoje estamos fazendo semanalmente as sessões de julgamento telepresenciais. Amanhã, quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, presidente Marcos da Costa, todos podem ligar e estaremos julgando na primeira Câmara Empresarial quase 50 casos, quase 50, todos urgentes da pandemia. Casos de descumprimento de plano, Rodrigo, casos de pedido de suspensão de cumprimento de plano, casos de tutelas urgentes, todos envolvendo a pandemia, né? E a segunda Câmara Empresarial também está fazendo o mesmo. Então, houve uma pletora de aumento de pedidos e já houve também pedidos de quebra decretada por descumprimento do plano, em que não houve condições, porque, claro, o objetivo não é decretar a falência, o objetivo é manter as empresas em funcionamento. Mas já houve casos, né? O caso foi, infelizmente, meu, é o caso da Tonon, eu torno público, que já é público, né? Eu cheguei a dar uma liminar, viu, Fábio e Rodrigo, para suspender a quebra da Tonon, e à meia-noite eu tive que voltar atrás, porque as unidades de São Paulo já tinham sido transferidas para a Raizen, e a única unidade produtiva que estava funcionando, mas em tese, e depois eu vi que não estava no Mato Grosso, e não havia mais nada a que salvar. Então, por força da pandemia, né, a empresa lacrou as portas e colocou todos os servidores para fora, e todos foram para a Justiça do Trabalho, e essa usina estava com todos os canaviais abandonados, por força da pandemia. Então, nós estamos com um aumento muito grande, e eu já falei demais. Não, presidente. Só fazer, eu passar para o Fábio, mas deixa eu só fazer uma ponderação da importância da justiça especializada empresarial. Nós estamos falando de segurança jurídica. E a segurança jurídica é uma das vertentes mais relevantes para o investimento. Sem segurança jurídica não há investimento, sem investimento não há produção, sem produção não há emprego. Então, a grande questão ligada às varas especializadas não é número de processos, é a segurança jurídica que essas varas trazem, porque número de processo por número de processo, nós vamos ficar só em execução fiscal. Tem a vara de Rio Preto, eu lembro bem, nós falamos da greve, eu lembro do presidente Viana, a filha dele era juiz em Rio Preto, na vara de execuções tinha 100 mil processos, uma vara. 100 mil processos de execução fiscal. Então, nós só iríamos investir em execuções fiscais, se fosse o número de processos, fosse um dado relevante. Por isso, a preocupação desse movimento, presidente, é um movimento que
E nesse momento, né, Fábio? E aí eu já passando a palavra para o Fábio. Fábio, esse momento incrível que talvez eu não, aqui no Brasil, pelo menos, eu não imagino que tenha na história algo similar, talvez na Europa, com as guerras que passaram. O que acontece numa situação como a que vivemos, em que empresas foram fechadas por determinação de governos, por exemplo, comércio, e como consequência, outras que não foram por determinação pública, mas consequência, por exemplo, da falta de transporte, da preocupação com a saúde de seus funcionários. Que momento, Fábio, e que reflexo isso dentro do âmbito do direito empresarial, do direito comercial, não? Sim, Marcos, inicialmente eu queria agradecer o convite que você me fez para participar desse encontro aqui, só entre amigos, né? É um grande prazer. Nós não podemos rever os amigos agora pessoalmente, então, quanto mais oportunidade nós temos de nos rever remotamente, ajuda a gente a aplacar um pouco da saudade, um pouco dessa necessidade que temos de conexão, de estar junto com as pessoas, né? Então, Marcos, obrigado aí pelo convite que você me fez, dizer da minha grande alegria de estar aqui ao lado do Manuel Calças, pessoa, enfim, nós somos amigos já de muito tempo, né? Nós já tivemos muita luta por aí e é sempre uma grande alegria revê-lo, né? Assim como também do Rodrigo, né? Também um pouco menos de tempo com o Manuel, mas também muitas lutas e muitos desafios aí que estamos enfrentando. E a notícia que o Manuel nos traz agora, antes de falar, Marcos, propriamente da sua questão, eu queria, por favor, se você me permitir, falar algumas coisas sobre a especialização, além de concordar integralmente com o que você falou, eu queria acentuar mais um ponto. Normalmente, se pensa que a especialização está relacionada à criação de uma casta especial de juízes mais bem preparados para as questões complexas do direito comercial. Não é nada disso. Qualquer juiz passou no concurso, qualquer juiz tem condições de julgar e julgar bem e tecnicamente qualquer demanda de direito empresarial. Não está em discussão você ter juízes mais enfim, especializados, mais bem preparados. Não é isso. A especialização é a otimização, a racionalização do tempo. O tempo que é a coisa mais preciosa que todos nós temos, inclusive o Poder Judiciário, né? O tempo é racionalizado quando você tem juízes especializados. E esse tempo é racionalizado para o juiz, né? Ele trabalha melhor, ele usa melhor o seu tempo, e para o jurisdicionado, que tem também uma decisão judicial mais rápida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se um juiz que não está especializado, né, ele vai receber um processo de direito empresarial ao longo sei lá, 5, 6 anos de trabalho. Nesse processo, ele vai ter que dedicar um grande tempo se informando, se atualizando, pensando, meditando, se introduzindo nos conceitos próprios, né? Um tempo que ele está em condições de fazer isso, sem dúvida nenhuma, mas um tempo que poderia ser mais bem aproveitado na medida em que ele dedicasse esse tempo a outras matérias em que ele poderia decidir com mais rapidez, né? E já o especializado não. O especializado ele gasta esse tempo no primeiro processo, ele vai gastar um pouquinho menos no segundo, no terceiro, e aí ele se introduz aí no ambiente da área em que ele está especializado, e isso propicia um melhor aproveitamento desse recurso humano do Estado, que é o recurso mais importante que o Estado tem, que é o magistrado, né? Nós não podemos desperdiçar o tempo dos magistrados com coisas, enfim, com irracionalidades, seja na legislação de processo civil, né, processo penal, enfim, na legislação processual, seja na organização judiciária. Tá? E uma segunda questão, e rapidamente, só para terminar aqui a questão da especialização, depois a gente fecha um parênteses, né? Me parece também, pelo que eu acompanhei, essa longa luta aí da criação de varas especializadas, de câmaras especializadas, né? O enfoque que o tribunal dá é sempre um enfoque interno.
quantos números de processo eu preciso ter aqui para esse juiz não trabalhar mais do que aquele. Esse enfoque está errado. Perfeito. Esse enfoque está completamente errado. A organização judicial tem que ser feita em função da prestação jurisdicional, e não de uma questão interna que esse juiz está trabalhando mais do que aquele, que esse juiz está... Errado, completamente errado. Começa pela portaria do Tribunal de Justiça, que diz, só pode criar novas varas se houver X processos. Não é isso. Não é isso que precisa estar em pauta. O Poder Judiciário não existe para ele em si, como, enfim, vamos organizar o Judiciário para o Judiciário ser organizado. Não é isso. Não se pode perder de mira o foco que é a prestação jurisdicional. Então, são essas duas questões que eu queria trazer assim como contribuição para esse debate aí da especialização, que parece vai ser reaberto aí e precisamos, enfim, participar desse debate e mostrar a importância de manter as conquistas até agora obtidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Marcos, em relação à sua questão, você me parece que foi muito feliz em fazer essa comparação com as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que tivemos no século passado, né? Não à toa, a teoria da imprevisão, rebus sic stantibus, onerosidade excessiva, enfim, ela tem algumas variações, mas no final é sempre o objetivo é o mesmo, uma intervenção do judiciário na condição contratada pelos particulares, né? Essas teorias surgem no contexto das grandes guerras mundiais, né? A primeira delas, lá a Primeira Guerra Mundial, a teoria da imprevisão na França, tal, foi exatamente comparando a situação dos contratantes antes e depois do conflito bélico, né? E eu sempre dizia aqui no Brasil que aplicavam-se essas teorias sem que houvesse algo minimamente parecido com uma guerra mundial, né? Então, o dólar subiu, o dólar baixou, tal, opa, imprevisibilidade. Era assim um abuso da teoria da imprevisão, né? Como sempre, aqui no Brasil, a gente tende a banalizar, vulgarizar institutos que são criados apenas para momentos excepcionais, né? E nós estamos num momento excepcional, né? Então, essa crise econômica de origem sanitária, essa é uma novidade, a gente conhece as crises de origem econômicas, as crises de origem financeiras, mas as crises de origem sanitárias foi a primeira vez que tivemos que enfrentar, né? Essa crise econômica que vai ser pesada, as pessoas estão já antecipando os números, não alimentemos ilusões, né? Ela é realmente o que equivale a uma guerra que justifica uma revisão dos contratos, que justifica uma intervenção do judiciário nos contratos, mas no seu devido tempo. O processo judicial ele não pode ser eternizado, ele tem que ter uma duração razoável, sem dúvida nenhuma, mas ele não pode ser rápido. O processo judicial é um processo de amadurecimento, é um processo de ouvir os dois lados, é um processo de sopesar, conhecer profundamente quais são a visão de cada um, o pleito de cada um. Por exemplo, aqui rapidamente, né, tivemos o veto do presidente da República, diversos dispositivos da lei de regime temporário de direito privado, sei lá qual foi o nome desse regime, corretíssimos os vetos, corretíssimos. Um dos vetos recaía justamente no qual? Numa suspensão das ações de despejo. Eu fico imaginando assim, uma grande empresa de delivery que está faturando muito, está ganhando horrores, deixa de pagar de aluguel porque ela não vai poder ser despejada, não. Então, não tem sentido uma regra geral de ninguém paga ninguém. Isso é a falência da economia. Se a gente estava precisando de algum empurrão para explodir tudo, seria uma regra dessa. Olha, ninguém paga ninguém, então porque está em crise. Não podemos ter uma regra geral. Os casos terão que ser resolvidos individualmente no seu devido tempo. Também não cabe o juiz logo de cara assim, tomar antecipar, já está uma liminar, vamos sempre ouvir a outra parte. Chega lá um comerciante dizendo não posso pagar o aluguel por causa da Covid, e o juiz já dispensa, vamos ver quem é esse locador. Se o locador for uma pessoa que vive exclusivamente dessa renda, né,
vamos ver quem é esse locatário. Realmente é verdade que ele não consegue pagar o aluguel? Então, serão essas as considerações iniciais aqui que eu queria fazer. Desculpa ter me estendido um pouco mais, mas é que essa notícia da especialização aí me estimulou a fazer algumas outras reflexões. Não, foi excelente, foi importante, Fábio. Rodrigo, do ponto de vista da advocacia, da militância mesmo, né? Duas questões. Uma em relação às lides que estão surgindo, né? Volume dessas lides, enfim. E a outra questão é a solução via mediação. A mediação num ambiente como esse, onde todo mundo está sendo afetado, né? Quer dizer, não há quem não sofra mais intensamente ou menos intensamente, mas não há quem não sofra o reflexo da pandemia. Eu até escrevi um artigo outro dia dizendo isso, né? Há um senso comum em que hoje todo mundo tem que ter em mente que nós estamos enfrentando uma dificuldade e essa dificuldade só vai ser superada, não vai ser pela falência, vai ser pelo trabalho conjunto, né? E aí a força da mediação, há uma empatia geral pela mediação hoje, o papel do mediador talvez se sobreleve mais do que o do próprio juiz, né? Fala um pouquinho disso, Rodrigo, por favor. Inicialmente, presidente Marcos, gostaria de agradecer também a oportunidade e o convite. Temos aí uma história recente, né, de lutas pela advocacia, lutas, eu acho que mais do que pela advocacia, né, pelo sistema como um todo, pela sociedade, e uma dessas grandes, talvez a maior delas, foi a questão da especialização. Desembargador, presidente Pereira Calças, aqui minhas homenagens a tudo que você fez, faz e ainda fará pelo direito, sobretudo pelo direito empresarial. Eu costumo dizer que você é uma das figuras mais importantes da história do direito comercial, além da sua doutrina, pelo movimento que você capitaneou e conduziu a esse bem-sucedido projeto de verticalização, inicialmente criação das câmaras e depois das varas, e seu nome está marcado na história. Espero que a gente consiga conscientizar a todos da sua relevância, e eu já vou voltar sobre isso em um minutinho. E ao professor Fábio Ulloa, sem dúvida o grande comercialista do Brasil, professor titular da PUC, uma pessoa que, enfim, acabou se tornando um querido amigo, meu orientador no mestrado, doutorado, e depois disso, mais do que isso, um amigo pessoal. Eu tenho muito prazer do seu convívio. Presidente Marcos, a notícia que o presidente Pereira Calças nos traz, ela é, eu diria, quase aterrorizante, não é? Foram 10 anos ou mais, 15 anos, mas sobretudo os últimos 10 anos, de um trabalho intenso, de união, que raramente nós vimos. A advocacia se uniu independentemente das opiniões, das vertentes, de grupos políticos, a OAB, IASP, a ASP, o MDA, o Movimento de Defesa da Advocacia que eu presidi à época, as faculdades, USP, PUC, o Mackenzie também esteve presente, na época eu era professor do Mackenzie, e muitas outras, o CESA, o Judiciário, e nós chegamos a um projeto que é um projeto para a sociedade. Ganha a sociedade, como o professor Fábio falou, o tempo, ele traz consigo, né, a possibilidade de conhecimento, especialização voluntário. O juiz que quer se especializar, conhecer o assunto, ele acaba podendo se dedicar mais àquela matéria e lidar e decidir com mais convicção, com mais certeza, com mais conhecimento. Ele acaba trazendo qualidade e, sobretudo, previsibilidade para um ambiente que hoje o que mais precisa é disto, né? A gente está falando do Estado de São Paulo. O Estado que é a máquina econômica do país, é um país que já flertou aí com a 6ª, 7ª colocação no ranking econômico mundial e que precisa desses sinais, não é? A gente brincava e conversava com o presidente Pereira Calças, né, que formaríamos ali a Delaware brasileira no sentido de trazer um centro de excelência, um centro de segurança, um centro que daria uma prestação jurisdicional de altíssima qualidade, não é? Você pode perder ou ganhar um caso, mas o fato é que aquele ali era um centro máximo, né? Fábio, Rodrigo, explica, que tem muita gente que está assistindo, não sabe da importância de Delaware.
explique um pouquinho isso para as pessoas entenderem por que a referência da UER. E aproveito para dizer que o Luiz Henrique Oliveira lembra que no Rio de Janeiro foi uma das coisas que nós falamos na época. O Rio de Janeiro já teve antes a criação dos fóruns empresariais e foi um sucesso, inclusive, de contratos que passaram a ter um foro contratual ao Rio de Janeiro contra as varas empresariais. Sim, é verdade. O ponto do Rio de Janeiro, que a experiência ela é muito importante, é que parou na primeira instância, né? São Paulo foi no caminho inverso. Aqui é o melhor. A gente teve a criação das varas de recuperação. Opa. Estamos ouvindo. Tá vendo? Tá. Então, a gente foi a intensificação do movimento foi por outro caminho, né? Primeiro as câmaras, depois as varas. Foi um grande debate em relação a elas e chegou, então, a esta ideia de se verticalizar. Quando a gente fala de Delaware, os Estados Unidos têm modelos, ou um modelo distinto do nosso. Chegamos a discutir isso no Congresso Brasileiro de Direito Comercial, que é presidido pelo professor Fábio Lhoa Coelho, e que também apoiou ostensivamente esta medida. Ali, direito comercial, os estados têm competência para legislar sobre matéria societária, matéria comercial. Chegamos a colocar isso em pauta, se faria sentido no Brasil se propor uma medida também para estender a competência legislativa aos estados, e chegamos à conclusão ali no Congresso de que não. Dessa forma, com essa organização interna que cada estado tem, Delaware acabou protagonizando um investimento na prestação jurisdicional, no ambiente, nos seus funcionários, nos seus juízes, e os advogados que militam por lá acabam tendo que se especializar também para lidar ou para dialogar com juízes que são os provedores, talvez, da melhor doutrina do planeta. Então, criou-se um ambiente de segurança a ponto de grande parte das maiores companhias dos Estados Unidos indicarem ou terem o seu foro, né, a sua sede em Delaware, para se sujeitarem à jurisdição daquele estado. E quando nós fazíamos essa referência São Paulo tem isto. Eu advogo, então eu divido a minha atuação na militância, como você disse, eu sou um advogado, mas com uma atuação bastante intensa na academia. Nós vimos, presidente Marcos, um movimento há 10, 15 anos de repulsa ao judiciário e eleição da arbitragem. Ninguém mais queria falar de judiciário em matéria empresarial quando se negociavam grandes contratos, grandes operações. De um tempo para cá, o que nós vemos é o inverso, é a advocacia disputando na redação de um contrato e defendendo a manutenção do Foro de São Paulo pela qualidade dos seus juízes, pela qualidade dos seus julgados, ou seja, pela qualidade da justiça no final do dia, né? Então, é isso que São Paulo trouxe para o Brasil, né? É isso que o Brasil dá como mensagem ao mundo. Temos uma preocupação, sim, com a qualidade, com a segurança jurisdicional, com a previsibilidade, que o investimento aqui ele será bem-vindo quando se tiver que discutir no plano judicial. Quanto à sua pergunta, nós acabamos sendo aqui uma espécie de um posto avançado. Nosso escritório ele é especializadíssimo em matérias societárias empresariais, tanto consultiva, operações, quanto em relação ao contencioso, e aí judicial ou arbitral. E o que nós vimos logo no início, nos primeiros momentos, uma grande perplexidade e empresários, de modo geral, perdidos, sem saber o que fazer, para onde ir, e até com reações de não farem mais nada e deixe a coisa andar do jeito que tiver que andar. Logo na sequência, esse movimento passa a ser melhor avaliado, e aí surgem, eu acho, e na linha do que o professor Fábio mencionou, duas vertentes, uma de necessidade e outra de oportunismo. E o judiciário hoje, eu acho, ele está sendo muito demandado por empresários que necessitam de um provimento por conta de uma situação absolutamente imprevisível na história desse país, como mencionaram o professor Fábio e o presidente Pereira Causas, falar em crise política, crise econômica, inflação, queda de ministro,
impedimento, tudo isso no Brasil eu acho que está na conta. Agora, essa pandemia mundial não estava. Então, temos que separar o que é necessário do que é oportunismo. E surgem muitas propostas, muitas demandas oportunistas em todos os planos, não apenas no empresarial, no civil também, e legislativo, sobretudo. E aí eu vou para o ponto que me preocupa, sobretudo, que estamos vendo medidas emergenciais sendo propostas e algumas evoluindo, que são oportunistas e podem trazer uma anarquia jurídica. Trago aqui para provocar um caso recente de uma faculdade, que era uma associação sem fins lucrativos, optou por ser uma associação sem fins lucrativos, seguiu nesse rumo porque extraía vantagens deste modelo e agora, com a crise, resolve que é empresária e resolve que pode se valer do Instituto da Recuperação Judicial, e o Judiciário parece que caminha para uma forma de prover ao empresário, entre aspas, que tomou decisões erradas, uma solução para corrigir os seus erros. Os oportunismos, tanto legislativos quanto no plano do Judiciário, acho que eles têm que ser contidos, para que a gente não crie aqui um ambiente de anarquia jurisdicional. Por último, e eu concluo rapidinho, a mediação, sem dúvida, acho que todas as formas de solução de controvérsias, de litígios, que acelerem uma solução, mesmo que as partes tenham que abrir mão de algo para superar aquela situação, são meios bem-vindos. Eu vejo, porém, com um certo ceticismo, passamos por alguns desses processos logo no início da pandemia, achávamos que as pessoas teriam um pouco mais de sensibilidade no trato dessas questões e ouso dizer que talvez hoje o ser humano, não os empresários, mas as pessoas estejam esquecendo dos momentos que viveram e a intransigência impede, na minha opinião, a evolução desse sistema, presidente Marcos. Obrigado. Deixa eu só fazer o registro das pessoas que estão nos acompanhando. Vou passar depois a palavra para o presidente Piracalças. Muita gente acompanhando. A Vanessa Medina, o Éder Corsi, querido amigo de Dracena, o Luciano Pazotti, o José Rocha Pinto, o Antônio Marazzi, o Ricardo André, a Fernanda Vendramini, de Mogi, Luiz Henrique de Oliveira, de comentado, a Sônia Resferício, o João Miranda Veiga, o Adilson Pedro Machado, a Patrícia Navarro Santos, o Fernando Garzão, querido amigo Fernando Garzão, de Aguaí, com a liderança lá em Aguaí, Leonice Moura, o Fernando Colonese, a Camila Soares, de Serra, Espírito Santo, o Fernando César Baruso, de Adamantina, o Chicarinho Taubaté, Regina Nascimento, o Hudson de São Paulo, de Tatuapé, o Fábio de Souza Santos, de Guarulhos, a Célia Lemos Leite Ortiz da Silva, o Renato Barros de São Carlos, o Vladimir Cassani, e o Luiz Roberto Fortes, querido amigo de Guape. Presidente, dando sequência à conversa, nós estamos, portanto, tendo já um incremento das ações no meio da pandemia. A tendência do judiciário, em face da pandemia, só acredita que será fortalecer a liberdade dos contratos ou ter uma intervenção maior no que diz respeito a tentar equalizar as obrigações a partir desse momento das questões da própria pandemia? Veja bem, eu acabei o professor Fábio, quando falou na parte que ele falou da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e da intervenção dos contratos, e começou a mencionar a respeito da intervenção do Poder Judiciário nos contratos, ele lembrou, passando, porque não houve tempo e ia entrar nesse assunto, é o assunto que nós vamos entrar agora, né, que é a respeito exatamente da intervenção do Poder Judiciário nos contratos. Até a Primeira Grande Guerra,
né? Depois da Segunda Grande Guerra, e era praticamente um tabu, no sentido de que o Poder Judiciário não podia intervir nos contratos celebrados entre as partes. O professor Fábio usou rapidamente a expressão pacta sunt servanda, né? Que vinha do direito canônico, né? E realmente, lembrando que, na verdade, o descumprimento do contrato pelo direito canônico era um pecado, né? E, na verdade, você seria punido pelo direito penal por ter cometido um pecado que você ia para o inferno, vamos dizer assim, né? E daí é que vem, depois da Primeira Grande Guerra Mundial, notadamente naqueles contratos celebrados a longo prazo, né? Que o prazo indeterminado, é que vai surgir, começa a surgir, se esboçar, né? A teoria da imprevisão, que todos nós estudamos na faculdade, sem termos tido, como disse o professor Fábio, um caso concreto. O Brasil não passou por guerras, né? Nós aplicamos a teoria da imprevisão aqui por ouvir dizer. Seria isso. Eu me lembro que o Tribunal de Justiça de São Paulo, que, como foi lembrado por todos os palestrantes aqui, tem 40% do movimento judicial do país. Quando nós tivemos aí, no plano real, nós tivemos o movimento do dólar, que o professor Fábio fez uma menção, né? E nós tivemos aqui, eu mesmo proferi mais de uma centena de acórdão, ao lado de outros colegas aqui, que terminaram no STJ tendo uma solução bem jabuticaba, no sentido em que o STJ dividiu, né, os prejuízos da alta do dólar, né, entre as duas partes. Eu me lembro que no contrato de leasing, né, havia, na lei do Plano Real, uma previsão que as instituições financeiras que obtivessem recursos para os contratos de leasing em dólar no exterior e que esses recursos tivessem entrada no país através de registro no Banco Central, eles tinham o direito de colocar nos contratos internalizados, né, por recursos internalizados no nosso país, em que a cláusula de variação cambial. A cláusula que foi discutida na época, o professor Marcos, presidente da Ordem, se lembra disso, né? O Rodrigo também se lembra, foi muito discutida. E era uma das únicas hipóteses em que se podia colocar a cláusula de variação cambial. Isso se disseminou pelo país todo. Quem celebrava contrato por variação cambial, o consumidor propriamente dito, e não era contrato empresarial, era contrato de consumo, o indivíduo que ia ao banco, lá da comarca de Xiririca da Serra, não sabia sequer o que era contrato de variação cambial. Ele queria saber qual era a menor taxa de juro que ele ia pagar, que o gerente do banco lhe oferecia. E sempre se garantiu, e aí entra a teoria do fato do príncipe, todos se lembram também, né? Porque o ministro da Fazenda da época, ele garantiu que uma das âncoras do Plano Real, né, era o dólar, né? Além, né, eram duas âncoras, né? Era a agricultura, né? O Brasil foi uma das âncoras, aí os produtores rurais, né, fizeram a sua parte, né, doutor Rodrigo? E o dólar era, segundo uma expressão muito em voga na época, imexível, né? O dólar era imexível. Um dos ministros da Magri, época, foi o Magri, foi o ministro do Trabalho do Fernando Collor de Mello. Isso, era um fortalhão, né? Rasgava uma lista telefônica, né, para o gáudio, né, da população. E aí todos os senhores se recordam do que aconteceu e o final disso aí. Aí nós
Aí houve uma discussão, aplicava-se o CDC, não se aplicava, e até nos contratos empresariais se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, o que é, com devido respeito, né, um negócio absurdo, né? E foi aplicado. No final, foi a jabuticaba brasileira, em que se dividiram, né, algo que é incalculável. Como calcular, né, a divisão da diferença do dólar no período do Plano Real? Eu acredito que nenhum contador de nenhum fórum, de nenhum rincão brasileiro, né, consegue isso. Bom, agora, evidentemente que com a pandemia, nós vamos voltar lá, né, no caso fortuito, na força maior. Obviamente que nós estaremos dentro de um caso concreto de caso fortuito e força maior. É previsto no Código Civil, né? Nós temos a previsão, né? É caso de intervenção mesmo, como disse o professor Fábio Coelho, mas é caso a caso, né? Então, os contratantes, de um lado e de outro, né, terão prejuízos. E nós já estamos aplicando, eu já apliquei como relator em diversos casos de recuperação judicial, fui chamado a intervir nos planos de recuperação judicial. Houve um caso em que se pediu para, pura e simplesmente, parar de pagar os credores trabalhistas, né? Evidentemente que, como na condição de relator, o relator pode autorizar a que uma empresa em recuperação judicial, com todos os problemas que nós todos aqui que estamos conversando sabemos que uma empresa em recuperação judicial está passando, e ela pare de pagar os credores trabalhistas que aprovaram, com um quórum de 100%, um parcelamento do passivo trabalhista, né? Ou que por 90 dias se suspenda o pagamento de todas as prestações convencionadas do plano trabalhista. Nós estamos tido esse tipo de problema, doutor Fábio e doutor Rodrigo. Eu estou enfrentando esse tipo de solicitações. Também tive solicitações concretas, eu digo, né? Envolvendo, como foi dito aí, e o doutor Fábio deu o exemplo, de caso de contrato de locação, empresas de shopping centers, né, que estão em recuperação, em que se pediu que todos os locatários de um shopping center situado numa grande capital do país, mas em que a sede do empreendimento é São Paulo, que fosse suspenso o pagamento de todos os aluguéis, de todos os lojistas que estão nesse grande shopping center de uma grande capital do nosso país. Como que, na condição de relator, eu posso permitir que essa empresa, né, de shopping center, que tem lá 400 lojas, ela fique sem receber, né, todos os aluguéis, 100%, doutor Fábio, dos lojistas. E o pedido era exatamente nesse sentido. Então, como que o judiciário, doutor Marcos da Costa, vai autorizar que 400 lojistas parem de pagar? Esses lojistas estão com as lojas fechadas. Quer dizer, é um drama, né, para o relator. Quer dizer, nós sabemos que a capital, seja lá, né, no Rio de Janeiro, seja da Bahia, de Salvador, Cuiabá, né, shopping center desse estado, mas cuja solução é em São Paulo. Nós autorizemos a que os lojistas não paguem, né, os aluguéis convencionados num plano X ou Y, né, em que a empresa já está em recuperação judicial, não é? E o shopping center deixe de receber os aluguéis desses pontos de lojistas de uma loja que faça parte de um pool de empresas de recuperação judicial. Então, a única solução é bom senso, porque em todos os contratos
como foi muito bem, e o doutor Fábio, na sua obra, no seu curso, ele fala bem dos 5 tipos de contrato. Né? Como é que você vai fazer a ponderação dos interesses envolvidos, e isso dentro de um plano de recuperação judicial aprovado pelos credores? Eu normalmente tenho jogado para a Assembleia de Credores. E aí nós estamos com outro problema. A Assembleia de Credores tem sido feita de forma virtual. Então, nós estamos aqui em São Paulo, já tivemos 3 assembleias de credores realizadas de forma virtual. Os senhores acompanharam, né? Nós tivemos 3 realizadas. A maior recuperação judicial do país. O plano foi aprovado em assembleia virtual. Né? Nós estamos aí também do Grupo Cotia, uma que ocorreu em Campinas também, foi realizada. Eu falei com o juiz na semana passada, ela vai ter continuidade em forma virtual. Então, nós já tivemos 3. Isso aí tem a ver, e aí eu acho que quem melhor para responder seria, no caso, os 2 advogados e professores da área de societário, porque eu já resolvi, em termos de relator, a questão, semana passada, envolvendo reunião de SA e de limitada virtual. A Junta Comercial do Estado de São Paulo está fechada, não está publicando, e alteração de diretor-presidente feita por controlador, e aí o doutor Fábio, melhor que ninguém, pode falar, e não estamos podendo publicar porque os atos não estão sendo registrados, já que a Junta Comercial do Estado de São Paulo está desativada para o registro de atos de alteração de diretores, de presidentes, de modificação de presidentes ou diretores dessas companhias, fechadas ou abertas. Então, nós estamos passando a enfrentar agora esse tipo de problema e não há, pelo menos eu não tenho notícias, de que haverá modificação a curto prazo no funcionamento da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, eu passaria para o doutor Marcos, até porque eu gostaria de receber essa informação, porque eu estou com problemas dessa ordem para solucionar, na condição de relator de vários casos, envolvendo as assembleias e reuniões virtuais das companhias e das sociedades limitadas. Fábio? Eu, na verdade, não tenho notícias sobre como está o funcionamento da junta comercial, porque, como eu trabalho só na parte consultiva de pareceres, então não estou sabendo, mas eu acho um absurdo que ela não esteja funcionando. Ela deveria, que ela não esteja funcionando presencialmente, ok, mas ela deveria receber através de e-mail, enfim, a coisa é muito fácil, né? E proceder aos registros. Então, acho que uma ordem judicial sua, Manuel, mandando o governador obrigando a junta a ter no seu site lá um e-mailzinho que receba acho que não consigo conceber por que a junta para totalmente. Parou. O judiciário não parou totalmente, a junta para totalmente, a troco de quê? Né? Então, me parece que há uma distorção aí. Mas não tem, talvez informação, o Rodrigo tenha mais informação sobre isso. Se o Rodrigo teria. Sim, desde 12 de maio a junta começou a receber o serviço por vários meios, tá? Pode ser por delivery, por drive-thru ou até por via eletrônica. Então, o serviço não está totalmente restaurado, mas já há meios de levar os atos a registro. O que é importante também é que essa foi uma medida de que participamos, fomos ouvidos, o professor Fábio, eu fui também, quando se discutia uma medida provisória que tinha o propósito de prorrogar os prazos das assembleias, ali também se incluiu um item que prevê a prorrogação do prazo de retroatividade, né? Para que a gente não perdesse justamente esse efeito que consta da lei do registro público das empresas mercantis. Devolvo para o professor Fábio. Fábio, deixa eu... Fala, por favor. Não, por favor. Eu ia acrescentar uma pergunta. Nós tivemos, semana passada, promulgada uma lei que foi a
só pegar o número 14.010, institui no regime jurídico emergencial, transitório, relações jurídicas e direito privado no período da pandemia. Isso me parece uma inspiração alguns países da Europa que anteciparam o debate e tentaram, através de lei, mediar, vamos dizer assim, alguns dos conflitos mais comuns da pandemia. Talvez até para tirar um pouco dessa obrigação do próprio judiciário. Esse seria um caminho de tentar identificar os grandes conflitos e buscar na lei a mediação para eles? Marcos, a mediação, eu não sou entusiasta da mediação, principalmente porque a mediação tem um custo. Então, você... Eu não estou dizendo mediação de negocial. A mediação o Estado, do judiciário. O Estado buscando a solução para o conflito, tirando essa obrigação do judiciário, que é natural, o juiz natural para isso, e buscando resolver o conflito via lei. Então, como aconteceu nessa lei? Questões que são muito comuns, ao invés de levar para o judiciário, é a lei que diz, olha, para efeito da pandemia, nessa relação, a solução que se dá é essa, para tirar do judiciário. O legislador procurando mediar os conflitos através da lei, tirando do judiciário. Tá. Desculpa, eu não tinha entendido, peço desculpa. Essa lei, a 14.010, ela já começou como um projeto de lei bastante pífia, né? Tratava lá de coisas que, inclusive inconstitucionais, o síndico pode impedir uma festa dentro do apartamento da unidade individual, né? Suspende-se por não sei quanto tempo lá todos os despejos por pagamento, todas as execuções. O chefe do Poder Executivo agiu corretamente ao fazer, enfim, diversos vetos, e o que sobrou depois desses vetos foi mais pífio ainda, né? Então, me parece que foi totalmente equivocada essa iniciativa desde o início. E as coisas que podiam ser feitas, aí dentro da linha que você coloca na sua questão, não estão sendo feitas. Então, o Estado, né, ele tem que, nesse momento, se endividar para criar as condições para que todos possam cumprir o isolamento social, fazendo a complementação de renda do trabalhador e, eventualmente não, e garantindo uma saúde financeira, uma liquidez mínima para as empresas, principalmente as pequenas empresas, né? Eventualmente através da compra de créditos, né? Que foi, por exemplo, o que se fez na Alemanha, né? Ele foi lá e comprou todos os créditos perante microempresas, empresas de pequeno porte. Então, o Estado ficou credor. Então, o credor recebeu o dinheiro dele, né? E o Estado ficou credor e ele vai administrar, na medida em que a economia vai melhorando, o recebimento desses créditos. Vai receber tudo? Não. Vai ter perda? Vai, né? Mas o Estado, nesse momento, ele precisa criar as condições para que as pessoas possam cumprir com o isolamento social. Só isso. Não tem que mexer na lei. Não tem que criar regime provisório, do direito privado. Ele tem que, enfim, vou repetir, ele só tem que fazer isso, inundar a economia com recursos para que a economia não pare. Ponto final. Temos que reduzir o tamanho do Estado brasileiro, é gigante, temos que reduzir. Em algumas coisas, sim. O Estado intervém demais na economia. Temos que reduzir isso e com pandemia e sem pandemia, temos que reduzir isso. Fazer algumas privatizações, sem dúvida nenhuma. Agora, o Estado não pode se reduzir, por exemplo, no departamento que cuida da proteção da floresta amazônica contra o desmatamento. O Estado não pode ser reduzido, por exemplo, na proteção dos povos originários. O Estado não pode ser reduzido no departamento que cuida da cultura, né? Então, esse negócio, o Estado tem que ser mínimo, vamos lá, tem que ser mínimo em algumas coisas e não em outras. E, neste momento, ele tem que se endividar? Tem que se endividar. Tem horas que qualquer pessoa, de repente, está indo bem na sua vida, tem bom patrimônio, é surpreendido com uma doença. Para tratar dessa doença, ele vai empobrecer? Vai. É isso que vai acontecer, a menos que ele queira morrer, né? Se ele não quer, se ele quer lutar pela vida, ele vai empobrecer. Então, eu acho que a questão é essa aí. Então, a mediação, me parece, seria uma mediação econômica. Não uma mediação jurídica, mudar na lei, fazer isso, criar novos institutos. Por favor, isso é uma perda de tempo
e está falando de coisa que não tem nada a ver do que é realmente necessário para o Estado fazer nesse momento. Rodrigo, um Eu comentário? já tive essa conversa algumas vezes com o professor Fábio e eu concordo com ele. Grandes crises, momentos dramáticos como esse momento que vivemos, chegamos à conclusão de que o Estado tem um papel relevantíssimo, né? Alegar que a inexistência, o Estado mínimo em que ele tem função apenas de cumprir contrato e exercer poder de polícia, acho que a realidade demonstra que é uma situação que vai levar ao caos, né? Vai levar à barbárie, sobretudo. Por outro lado, o papel do Estado tem que ser resumido, né? Quer dizer, tem que ser delimitado e determinado. Em relação à questão econômica, tem que definir qual é a regra do jogo. Isso é seu papel. Interferir como se pretende, e essas propostas legislativas que nós vemos, que são interferências brutais no funcionamento do sistema, no funcionamento do mercado, né, desprezando um agente, priorizando o locatário e desprezando o locador, ou, enfim, em momentos nós vemos direcionamentos oportunistas, ou mesmo o judiciário, não é, no seu papel, né, é um poder do Estado, atuando como pretende atuar, eu acho, que nessa universidade, que não tem fins lucrativos, e aí é uma interferência brutal no sistema jurídico para oferecer uma solução que ela não é sistêmica. Eu acho que isso não pode acontecer, né? O Estado tem o seu papel, e concordo aqui com o que o professor Fábio falou. Ele deveria ter inundado o mercado de recursos, deveria ter feito o que a Alemanha fez, ao invés de a conta-gotas tentar apaziguar e pacificar setores da sociedade, que não vão resolver o nosso problema. No final do dia, a gente vai ficar com um estoque gigantesco de empresas em recuperação, créditos que não vão se performar e assim por diante. E a grande função, o grande papel que o Estado deveria ter tido aí, não teve. Acho que a posição do professor Fábio é muito pertinente e sensata em relação a isso. Eu lamento informar, mas chegamos às 11 horas. Eu tinha me comprometido sempre a ser bastante pontual no início e no final. Então, nós vamos encerrando. Quero, antes de encerrar, registrar ainda mais algumas presenças no nosso debate, do Eduardo Rodrigues Almeida, da Ana Carla, do Marcelo Silvestre, do João Vicente Sobrinho Vicente, do Sebastião Mairix, da Regina Nascimento, do Lincoln Dolim, do Ezequias, querido amigo, o Leandro Ramos, o Henri Ducler, de Campinas, outro grande amigo, Stasis, o Guilherme Braz de Oliveira, Maria Beatriz Amelim Petroni, Alex Barqueta, Marco Antônio Abuchacra, Paulo Roberto da Silva, Danilo Barbosa Quadros e a Letícia Santos. Eu vou passar uma última rodada, a palavra a todos para a despedida. Presidente Pera Calças, obrigado, mais uma vez, obrigado por participar. E fico convite para que nós possamos estar outras vezes aqui, com pandemia ou sem pandemia, nessa conversa gostosa entre amigos. Queria agradecer a oportunidade de nos reunirmos aqui, de revê-los. Foi extremamente agradável essa manhã que passou tão rapidamente. Dar um abraço carinhoso ao Marcos, sempre presente ao nosso lado, tanto na corregedoria quanto na presidência do tribunal, pela OAB, ao Fábio Ulloa, meu sempre amigo e sempre professor, e a Mônica, querida, Maria Amélia manda um beijo para vocês, e ao Rodrigo, e dizer que o jantar está marcado. Aí o Fábio também já convidou, e vamos, terminando a pandemia, vamos nos reunir. Nada nos impedirá de continuarmos juntos. Muito obrigado. Se Deus quiser, presidente. Querido Fábio, nosso sempre professor, obrigado também por ter aceito o convite, Fábio. Marcos, eu é que agradeço esta oportunidade que você criou, primeiro de reencontrar os grandes amigos e reencontrar em torno de um debate de altíssimo nível, de qualidade, aqui, que realmente sempre nos gratifica, né? E, enfim, mandar meu abraço aí para vocês três e dizer do quanto eu estou ansioso
para podermos nos encontrar pessoalmente aí e dar aquele abraço de verdade que tantos nós estamos precisando. É verdade. E, Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ajudar na realização desse encontro, Rodrigo. Você é um grande companheiro. Obrigado, presidente Marcos. Foi um prazer. Conte comigo. Sempre às ordens, presidente Pereira Calças. Uma honra falar ao seu lado. Você é uma referência para todos nós. Professor Fábio Ulloa, a mesma coisa. Espero também abraçá-los em breve, encontrá-los com saúde, sobretudo. Abraço a todos. O presidente leve a posição estará daqui em relação à necessidade da permanência das câmaras das varas especializadas. Obrigado a todos vocês. Amanhã teremos... Peço isso, o trabalho dos três continue. Vai continuar. Amanhã nós teremos um outro encontro, também às 10 horas. Importante, que é a questão do home office. Há uma série de repercussões no trabalho em casa, repercussões empresariais, trabalhistas. Estaremos discutindo essas repercussões amanhã com a Flávia Lepic, com a Luciana Barcelos e com o Luiz Otávio Camargo Pinto. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Se cuidem. Obrigado.